Livro de Hanor, Enoque, capítulo 25. Dali eu fui para o meio da terra e vi um lugar feliz e fértil, o qual continha ramos espalhando-se continuamente das árvores que estavam plantadas nele. Ali eu vi uma santa montanha. Debaixo dela, a água do lado de trás fluía em direção ao sul. Eu vi no oriente outra montanha tão alta quanto aquela, e entre elas havia um profundo, mas não largo vale. A água corria para a montanha, para o ocidente dela, e debaixo dela havia igualmente outra montanha. Lá havia um vale, mas não um vale largo. E no meio deles havia outro profundo e seco vale, em direção à extremidade da árvore. Todos esses vales, que eram profundos, mas não ubíquo, consistia em uma forte rocha, com a árvore que estava plantada nela. E eu maravilhei-me com a rocha e o vale, ficando extremamente surpreso. Capítulo 26. Então eu disse: o que significa essa terra abençoada e todas essas altas árvores e esse vale amaldiçoado entre elas? Então Uriel, um dos santos Melahims que estava comigo, respondeu: este vale é o amaldiçoado dos amaldiçoados para sempre. Aqui serão reunidos todos os que pronunciaram com suas bocas linguagem própria contra Hashem e falaram rudes coisas à sua presença. Aqui eles serão reunidos. Aqui será o seu território. Nos últimos dias, um exemplo de julgamento será feito em retidão diante dos santos, enquanto aqueles que receberam misericórdia para sempre, todos os dias, abençoarão a Hashem, o eterno Elohai. E no período de julgamento, eles abençoarão a Hashem por sua misericórdia, como Hashem a distribuiu a eles. Então eu abençoei Hashem, dirigindo-me a ele, fazendo menção como foi reconhecida sua grandiosidade. Capítulo 27. Dali eu fui em direção do leste para o meio da montanha no deserto, o qual somente o nível da superfície eu percebi. Ele estava cheio de árvores de semente aludida. A água jorrava sobre ela. Dali apareceu uma catarata composta de muitas cachoeiras voltadas tanto para o oriente quanto para o ocidente. Sobre um lado havia árvores, e sobre o outro, água e orvalho. Capítulo 28. Então eu fui para o outro lugar do deserto, em direção ao leste daquela montanha, da qual eu havia me aproximado. Ali eu vi árvores escolhidas, particularmente aquelas que produzem um cheiro doce, opiato, incenso e mirra. As árvores diferentes uma das outras. E sobre elas havia uma elevação da montanha ocidental, a não grande distância. Capítulo 29. Igualmente vi outro lugar com vales de água que nunca param, onde percebi uma agradável árvore, a qual em odor assemelha-se a Sasaquinó. Em direção ao vale eu percebi o cinamomo de doce odor. Sobre eles avancei em direção ao leste.